Nós temos a presença de Deus e a gente intercede por eles, né? Para que Deus trabalhe nos corações, né? E nós temos essa garantia de que Deus trabalha pelos nossos, enquanto nós fazemos a obra de Deus, enquanto nós buscamos a Deus, enquanto nós propagamos o Evangelho de Cristo. Eu entreguei a minha família na mão de Deus, né? As pessoas podem falar que eu sou um pouco frio. Não é que eu sou frio, irmão. Você não sabe como é o meu coração, o sufoco que é o meu coração, o desejo que eu tenho de tomar uma atitude, né? Mas Deus manda eu me acalmar. Aquieta o teu coração, aquieta a tua alma, né? Deixa que eu que trabalhe. Porque tem coisas que é Deus que trabalha, irmão. Sabe? Tem coisas, não adianta eu estar lá, é Deus que tem que estar lá e trabalhar. É eu pedir para Deus, clamar a Deus e Ele vai trabalhar. Sabe? É Deus que. Hoje vindo para cá, irmãos, o negócio é triste. Um companheiro de trabalho do Luiz, ele queria que eu passasse lá o negócio. Eu falei, não, irmão, eu não gosto desse trabalho aí, né? Não sei quem é o cara, se é você, eu até faço, né? Mas eu não sei quem é o cara. Não quer porque está me ignorando, tá? Sabe? Eu falei, não, meu irmão, só porque eu falei que eu não gosto desse trabalho, você está querendo me agredir, você vem peitar, meu, você não me conhece, cara. Está pensando que eu sou o quê? Eu sou trabalhador, eu tenho filho. Eu falei, não, se eu te ofendi falando que eu não gosto desse tipo de trabalho, me perdoa, meu irmão. Mas eu prefiro dar o dinheiro para o motorista. Então tu prefere dar o dinheiro para o governo? Eu falei, você está muito equivocado, campeão. Porque a empresa não é do governo, a empresa é particular. E o cobrador, o motorista, ele ganha a porcentagem, eu acho, em cima de cada passagem, não sei, não tenho essa convicção. Mas aí ele falou, irmãos, aquele camarada, ele falou até que ia me matar. Se eu morrer, foi ele. De morte matada, né? De morte matada. Olha, ele pegou, eu subi no ônibus, aí ele falou que ia subir no ônibus, ia bater o cartão lá, e eu ia ter que pagar para ele. Eu falei, meu irmão, você pode fazer o que você quiser, meu irmão. Sabe, eu sempre assim, com a mão para trás, sabe o que a gente aprendeu, né, que é assim. Ele botava o dedo no meu nariz, eu falei, não, tira o dedo do meu nariz, não faz isso não, para com isso. Aí eu subi, aí o ônibus veio, 970, eu subi no ônibus, ele pegou a bicicleta, saiu na frente do ônibus, foi lá para o outro ponto. Quando chegou lá no outro ponto, o ônibus parou, ele foi, eu estava do outro lado, ele foi na janela desse lado, me amaldiçoou, falou um bocado de coisa para mim. Aí todo mundo ficou olhando para mim, eu falei assim, sabe por que ele está falando isso? Porque eu não aceitei que ele pagasse ali com o cartão dele. Ele queria pegar os R$6, que acho que é 6,25, né? Aí ele queria que eu desse R$6 para ele, mas eu dou para o Luiz, eu dou para quem eu conheço, que realmente está ali fazendo um trabalho que é para sustento da família, não para qualquer um, que eu não sei nem quem é. E não sei se tu sabe, isso é uma máfia, né? Ali onde que eu moro, na Nossa Senhora de Fátima, é uma máfia. Tem uma mulher que fica, ela tem até um jeitão assim, sabe? De coronel. Ela fica lá, ela e duas filhas, quando pensa que não encosta uma moto com um rapaz e uma moça, recolhe o dinheiro dela e troca os cartões, sabe? Então eu vejo que eu não tenho bons olhos para isso. Eu já até conversei com o Luiz uma vez sobre isso, eu não tenho bons olhos para isso. Você é um pouco de quem tem ali em frente à Pernambucana, que é um senhor que é da igreja também, que é da aviação também, de quem eu conheço, porque eu não conheço meu irmão, nem adianta querer, sabe? Porque eu não gosto mesmo, né? Então a gente estamos numa batalha, a gente estamos numa luta. E nós temos que nos fortalecer. Até a semana passada eu trouxe as armaduras de Deus, porque nós temos que nos fortalecer. Temos que também estar como o Salmo 108, firme, ó Deus, está no meu coração. Qualquer notícia que vier para nós temos que estar firme, irmão. Nós não podemos despencar, né? Tanto emocionalmente como fisicamente, nós temos que estar preparados para isso, porque a guerra ela é espiritual. Né? Não é eu e o Luiz, aqui é espiritual. Aquele camarada, você via o cara botar o dedo assim e falar que vai me matar, você vê que o negócio é maligno, não é ele, é maligno, sabe por quê? Porque o maligno ele sabe a obra que Deus tem em nossas vidas.
Sabe, nós estamos intercedendo, nós estamos buscando a Deus em favor de vidas que muitas das vezes o pastor fala que a gente nem sabe quem é a pessoa. Vocês nem sabem quem é o Henry Naue, né? Conheceram hoje, ou ontem que eu botei a foto dele, mas você intercede por pessoas que você nem conhece, mas intercede como se estivesse ali passando aquela dor, aquela aflição. E aí o inimigo, irmão, fica muito furioso, sabe, com essa nossa atitude. Mas essa é a nossa atitude de novo homem, de nova pessoa, de louvar e adorar a esse Deus maravilhoso. Irmãos, falando nisso de fazer a obra de Deus, Atos capítulo 8. Hoje o chazinho está melhor, viu? Semana passada estava uma vez. Oh, meu Deus do céu. Mas eu estou bem. Aí eu dei para quem? Para quem que eu dei isso aí depois? Não sei para quem foi fechar, que estou bem. Não lembro para quem foi. Oi? Não. Olha, eu coloquei várias gotas de adoçante e o chá preto não ficou. Toda risada. O chá preto não ficou doce de jeito nenhum. Eu falei só arroz e mesmo. Ah, pastor, se com açúcar não deu, mas só arroz e mesmo para tomar esse chá. Sim, pode ser até bom, pastor, mas não é para desse hora. Não tomei a metade, pastor. Foi complicado. Vocês vão achar Atos capítulo 8, Atos capítulo 8, verso 25. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu tenho um título aqui da minha Bíblia que fala o diácono Felipe e o eunuco etíope. Vai dizer assim: tendo eles, pois, testificado e falando a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o Evangelho. Pai amado e querido Deus, muito obrigado, Senhor, por esta noite. Muito obrigado, ó Pai, por estarmos aqui na Tua casa, testificando a Tua obra. Nós estamos aqui falando do Teu amor, das Tuas maravilhas, que Tu operou ali, ó Deus, na vida da Rebeca, Senhor, e vai continuar operando na vida dela, vai continuar operando também na vida do Fernando, na vida do Henry Naue, na vida daqueles, ó Pai querido, que estão num leito de dor, porque a Tua igreja, Senhor, a Tua igreja está intercedendo, Senhor, a Tua igreja está orando, Senhor, a Tua igreja está buscando a Tua presença, para que Tu venha trabalhar em nosso favor. Nós sabemos que Tu és o Deus que opera a maravilha. Desde a antiguidade não existe outro Deus que trabalhe por aqueles que se achegam a Ti, Senhor, e nós estamos se achegando a Ti, Senhor, sabendo que Tu és o Deus de maravilha. Opera no meio do Teu povo, Senhor, porque Tu és o nosso Deus, a qual nós entregamos nossas vidas, a vida dos nossos familiares, a vida dos nossos vizinhos, parentes, a vida daqueles que nós estamos vendo aí nas ruas, morando nas ruas. Nós não conhecemos, não sabemos o seu paradeiro, nós não sabemos de nada, mas Tu conheces, e nós intercedemos também por esses, Pai querido. Muito obrigado, Pai, muito obrigado pelas Tuas maravilhas. Perdoa os nossos pecados, nossas falhas. Toma nas Tuas mãos a minha vida, faz de mim um instrumento afinado nas Tuas mãos. Nós queremos aprender mais e mais de Ti, em nome de Jesus, Pai, que nós Te pedimos e já Te agradecemos, certo da vitória. Amém e graças a Deus. Irmãos, essa passagem aqui, quem é leitor da Bíblia conhece, né? E eu acho muito legal essa passagem do eunuco aqui, do Felipe aqui, né? Porque a gente leu aqui que eles tinham testificado, tinham falado a palavra do Senhor, eles voltaram para Jerusalém, né? E foram em muitas aldeias, né? Aldeias dos samaritanos, eles anunciaram o Evangelho, né? Foi uma bênção, né? E
E eu creio, irmãos, que quando eles voltaram do evangelismo, né? Foi um evangelismo, né? Eles foram descansar, né? Porque pelo menos eu faço isso, né? Eu faço o evangelismo, aí depois a gente vai lanchar, vai comer alguma coisa, vai descansar. Vai descansar, né? E eu creio que com Felipe não foi diferente, né? Depois deles ter andado, testificado, falado, e ainda mais quando a gente fala assim, voltaram, né, para Jerusalém, eles foram lá na aldeia do samaritano, e eu acho que é uma distância, não sei se eles foram de cavalo, mesmo se fosse de cavalo, né? Quem já andou de cavalo aqui? Né? Eu já criei cavalo também. Você sabe que se você andar muito tempo, quando pensar que dá as costas, a perna, nossa, fica tudo dolorido. Se foi a pé ou de cavalo, eles estavam cansados. E aí eu vejo ali Felipe descansando depois do evangelismo, depois do lanche. Aí o verso 26 vai dizer assim, olha só: e o anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Naquela época estava deserto, hoje não está mais deserto não, né? Hoje está lá muita habitação lá, está até em guerra lá por causa das habitações que está lá. E ele levantou, irmãos, sabe? O Felipe, a gente vê que no título está diácono, né? Mas eu não sei, irmãos, do meu ponto de visão, teologicamente, o evangelista somos todos nós, tá? Todos nós somos evangelistas. Se a gente prega o evangelho, né, esses dias na rede social, o rapaz falou assim, até eu sigo ele é um bom influenciador, ele prega direitinho, e ele não é pastor, tá? Ele não é pastor, mas ele, teologicamente, ele manja muito, e a gente ouve ele, e alguém fala assim, poxa, se tu não é pastor, por causa que o inimigo se levanta, irmãos, quem está fazendo a obra de Deus, o inimigo se levanta. Tá? Às vezes você, poxa, eu não fiz nada. Não é que você fez, você está fazendo algo, você está trabalhando em favor do reino, e como a luta é espiritual, o inimigo vai levantar pessoas que você não vai nem estar esperando, como o de hoje, né? E aí alguém fala assim, pô, mas tu não é pastor e está aí pregando a palavra? Até eu coloquei lá nos comentários, não precisa ser pastor para pregar a palavra, tem que ter entendimento, né, da palavra e saber do lead. Né? Então aqui Felipe, ele era um evangelista, posição eclesiástica, diácono, mas ele era um evangelista. Por quê? Porque ele prega o evangelho. Ele podia pregar tanto para a grande multidão como também para uma pessoa, né? Como uma pessoa. E ele, irmãos, teve disposição, estava ali disposto prontamente, e se levantou e foi cumprir ali o chamado de Deus, né? Ele foi cumprir, ele mostra a sua capacidade de obediência imediata, né? Louvado seja Deus. Se ele demorasse um pouco mais a atender a voz de Deus, né, a ordem do anjo, poderia ter perdido a oportunidade de salvar a alma do mundo. Se ele falar assim, poxa Senhor, dei bastante, comi um pouco a mais, né? Vou descansar um pouco, depois eu vou. Não, ele prontamente ele atendeu. Sabe por quê, irmãos? Senão ele ia perder aquela oportunidade de falar de Jesus por eunuco, né? Ele ia perder. Olha só, o servo precisa ter a consciência de que a todo momento deve estar preparado para assumir a missão de salvar uma alma. Tem que estar preparado, irmãos. Né? Eu sempre falo, o pastor já falou aqui, tudo tem um propósito. Esse caso da Rebeca, o Nauê, a minha moto quebrar, tudo tem um propósito, irmãos. Tudo tem um propósito. Já pensou você sentado ao lado de uma pessoa e ela falar que está cansada? Quero mais saber de evangelho. Já estou tanto tempo no evangelho, não quero.
que aconteceu na vinda para cá, irmãos, no ônibus hoje. E aí eu fico olhando o propósito de Deus, a moto está ali quebrada, está ali do outro lado, eu vindo de ônibus, o camarada senta do meu lado, um senhor de idade, eu não sei o que foi que nós começamos a conversar, né? E ele falou, e eu falei assim, eu também, eu fazia essas coisas erradas aí, mas eu me converti a Cristo, e aí Deus foi mudando, ele falou, eu também me converti e tal, mas eu, sabe, e ele começou a conversar, e Deus me deu graça e sabedoria para falar para ele. Ele estava querendo desistir de tudo que ele tinha feito já. É como eu chego aqui e falo assim, pastor, a partir de hoje eu não quero mais, não vou mais congregar, sabe, eu vou sair. Ele está querendo parar, irmãos. E eu comecei a falar para ele a palavra de Deus. Ele falou que é muita aflição, é muita dor, que não poderia ser assim. Eu falei, mas é assim, irmãos, é assim mesmo, não é de outro jeito, é aflição, é dor, mas nós somos mais que vencedores, porque Cristo venceu. Nós temos que ter essa convicção que Cristo está conosco, mesmo que a situação, irmão, em nossa volta não é a que nós queremos, não é das mais agradáveis. A situação que está hoje não é agradável, mas louvado seja Deus. É Deus trabalhando no nosso caráter, na nossa vida, dos nossos também. Que o propósito não é só para nós, é em toda a nossa volta. E nós louvamos a Deus, porque nós temos essa convicção que Deus é conosco. E quando nós ouvimos a voz de Deus, nós temos que estar pronto para atender, a obediência imediata. Se ele demorasse um pouco mais a atender a ordem do anjo, né, poderia ter perdido essa alma. O servo precisa ter a consciência de que a todo momento deve estar preparado para assumir uma missão de salvar uma alma. Afinal, assim como Deus pôde direcioná-lo a falar a milhares, que eles tinham voltado do evangelismo, pode orientá-lo a falar a uma pessoa que esteja necessitado de ouvir uma palavra de fé e de consolo. Se o Espírito Santo impelir a falar da salvação a alguém, atenda-o imediatamente. Imediatamente, irmãos. Sabe por quê? Pois pode ser a última chance daquela pessoa, pode ser a última chance de arrependimento daquela pessoa. Você não sabe. O ano retrasado, a camarada foi para a igreja ali na nossa de Fátima ali, houve o apelo, ele não era crente, e ele não aceitou. Fizeram o apelo, ele não aceitou. Irmão, ele saiu da igreja, ele foi atropelado e morreu. Foi a última oportunidade dele de aceitar a Cristo. Não sei no decorrer dali se foi uma morte instantânea, se foi socorrido e depois morreu, não sei como é que foi, mas aconteceu isso. Então, as pessoas têm que estar atentos a isso, né? Nós que pregamos o Evangelho, irmãos, eu não sei na situação de uma pessoa que eu fui evangelizar no hospital que estava em estado terminal. A irmã pediu para mim, que era o irmão de um amigo dela, e eu fui no outro dia, de imediato, né? Depois ela aceitou a Cristo, eu não sei como é que se morreu, se não morreu, não sei como é que ficou, mas a gente tem que atender de imediato, porque pode ser a última chance de arrependimento daquela pessoa. Não devemos ser negligentes quanto o assunto é salvar uma alma do inferno. Tiago capítulo 5, verso 20, lá no final da Bíblia. Eu vou ler o 19 e o 20, vai dizer assim: irmãos, se alguém dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que converter um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Essa morte não é a morte física, pois um dia todos nós morreremos. Tiago se refere à morte espiritual, ou seja, a separação eterna de Deus. A maioria das pessoas neste mundo está perdida em seus pecados, e não são poucos aqueles que um dia estiveram com Deus, mas por algum motivo se desviaram da fé. Não são poucos não, viu, irmãos? Devemos nos esforçar para trazer essas pessoas para os braços do nosso Senhor. Fazendo isso, estaremos salvando a sua alma
da morte eterna, a alma daquela pessoa, tá? No entanto, entendemos aqui que são os pecados do transgressor que se arrependeu, que serão cobertos, ou seja, perdoados, e não os nossos, né? A pessoa volta para Jesus e ele é perdoado. Deus perdoa, ele se arrepende de verdade. Deus perdoa, tá? Louvado seja Deus. Portanto, nossos pecados são perdoados somente pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Dessa forma, a nossa atitude de resgatar o perdido é por amor à alma da pessoa. Eu digo, quem sai pelas ruas para evangelizar, para falar de Jesus, tem amor pelas almas. Porque a ideia da igreja aqui na terra é acrescentar o reino de Deus aqui na terra. João Batista falou, eis que é chegado o reino de Deus. Tá? Então a nossa ideia é essa, acrescentar o reino de Deus aqui na terra. E se a pessoa tem amor pelas almas, ele sai e prega o evangelho. Sabe que Deus vai trabalhar, que Deus vai fazer o movimento, que Deus, através do seu Espírito, vai trabalhar naquela vida, né? Tem que falar, irmãos, né? Como é que eles vão se converter se não tem quem prega, né? Isso que o profeta falou, eis-me aqui, envia-me a mim. Nós estamos aqui para isso, irmãos. Nós fomos resgatados para isso. Deus tem firmado os nossos pés na rocha para isso. Certa vez, irmão, nós estávamos orando e Deus falou fortemente no meu coração, cuida dos meus, que dos teus cuido eu. Então os meus estão nas mãos de Deus, irmãos. Está nas mãos de Deus. Eu não posso fazer nada pelos meus. O que eu posso fazer? Entregar nas mãos do Senhor. É orar. Eu já falei de Jesus para eles. Agora eu falo deles para Jesus. Então com as mãos do meu filho, meus netos. Irmãos. Porque, irmãos, se um ensina e o outro desensina, é complicado. Sim ou não? Complicado, irmãos. Complicado. Então eu entrego nas mãos de Deus. Deixa Deus trabalhar. Tá? Louvado seja Deus. Dessa forma, a nossa atitude de resgatar o perdido é por amor à alma da pessoa e não para nos livrarmos de algum pecado que tenhamos cometido. Olha só, 1 Pedro, capítulo 4, verso 8. 1 Pedro 4, 8. Vai dizer assim: mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Você tem amor pelas almas, né? E Deus vai livrar aquelas pessoas do seu erro lá, vai perdoar os seus pecados. Por isso que nós temos que ter amor, irmãos, pelas almas. Olha só também, 1 João, capítulo 1, verso 7, 8 e 9. Vai dizer assim: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. E o 9 vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então é Deus que perdoa os nossos pecados, é Ele que trabalha em nossos corações, é Ele que nos ajuda, Ele que está conosco, é Ele que nos dá força, graça, sabedoria para prosseguir olhando para o alvo. O alvo é Jesus Cristo, irmãos. O alvo é Jesus Cristo. Não podemos, o inimigo quer, irmãos, que a gente se desvie para a direita, para a esquerda, sabe? O inimigo, ele tenta muito, irmãos. Olha, vai ali que aí é melhor, sai de lá, fica lá não, vai para outro lugar, ali, sabe? Nós temos que estar atentos, porque o Senhor, Ele nos levanta para fazer a obra dele. É Ele que nos levanta, é Ele que nos dá graça, é Ele que nos dá força, né? Para a gente prosseguir, né? Cansado, né? Trabalhou, né?
você fica desanimado, mas o Espírito Santo de Deus, ele vai, né, falar que nem o gaúcho, anima, tia, sabe, te dá graça para você sair, levantar, aquela meia hora ali, realmente, a meia hora que você deita, nossa, parece que você estava 6 horas dormindo. Pode ser isso comigo agora. Terminei o programa de rádio, bati aquele gordurame, né? O que deu? Um soninho, irmãos. Mas, poxa, faltava aí 1 hora para eu sair. Agora, sem moto, eu tenho que sair mais cedo. Não dá mais para sair 5, 5 e meia. Tem que sair 15 para as 4 para pegar o ônibus de 4h20 para chegar aqui 6 horas, 10 para as 6. Mas deu para descansar uma meia horinha, que foi uma bênção. Valeu o descanso. Por quê? Porque o Espírito de Deus, ele nos conforta, ele nos faz descansar. Mas ele também manda a gente levantar. E aí o que acontece? O verso 27 vai dizer assim: e levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candance, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração, né? Louvado seja Deus. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Felipe: chega-te e ajunta-te à escada. E correndo, Felipe ouviu que ele lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Felipe que subisse com ele e se assentasse. Né? Eu acho isso maravilhoso. Felipe estava correndo. Ele estava lá em Jerusalém, ele foi correndo lá para a área de Gaza, lá onde não tinha ninguém. Né? Se fosse eu e você, Jesus, vou fazer o que lá na área de Gaza? A maior guerra lá, estão explodindo direto daqui para lá, é bomba de mão, é granada, é míssil, é tudo. Vou para lá nada, Senhor. Sim ou não, né? Não, nós temos que ouvir a voz do Espírito, nós temos que ir no índio. Esse eunuco, ele era um alto oficial do reino da Etiópia, né? E havia viajado 300 quilômetros. Eu andei 5, 6 quilômetros esses dias aí, cansei pra caramba. Ele estava viajando 300 mesmo de carroça, de sei lá, é cansativo, irmãos. Quando nós fomos para Araçatuba, 12 horas de ônibus, foi muito cansativo. Ainda bem que estava eu e a costelinha, e aí você deita no colo, estica a perna, depois ela deita, ela estica a perna, aí foi às 12 horas. Mas é muito cansativo. E ele tinha andado aí 300 quilômetros até Jerusalém, a fim de quê, irmãos? A fim de adorar a Deus, né? Tem pessoas que moram do lado da igreja. Hoje eu não vou não, está chovendo. É complicado, irmãos. É complicado. Mas ele não, ele andou os 300 quilômetros. Mas a viagem de volta do eunuco, depois de ter adorado a Deus, quando ele lia um trecho do livro de Isaías 53, o verso 7 e 8, né? E confessou a Felipe que não sabia a quem o profeta se referia. Né? Note aqui que ele havia ido adorar ao Altíssimo, ao nosso Deus, mas saiu de Jerusalém sem realmente conhecê-lo. Isso é muito grave. Muita gente dentro da igreja, tá? E não é meses, é anos, e realmente não conhecer quem é o Deus verdadeiro. Não reconhecer que Deus opera maravilha. Pessoas que estão dentro da igreja e nunca tiveram experiência com Deus. Isso é muito ruim, isso é terrível, irmãos. Creio que seja o caso daquele senhor que estava no ônibus comigo. Ele falou que tinha uma posição eclesiástica dentro da igreja, mas isso não importa, irmãos. Se não tiver intimidade com Deus, se não realmente não conhecer Deus, não saber quem é Deus, não ter experiências com Deus, qualquer coisinha, irmãos, não quero mais esse Deus. Nossa, mas eu estou passando tudo isso. É possível se eu chegasse agora e falar: poxa, caramba, no outubro eu caí da moto,
poxa, agora a moto travou o motor, caramba, agora o meu netinho caiu, bateu a cabeça, a Rebeca, não vou mais servir de Deus para passar por tudo isso. Realmente é isso, irmãos. Realmente é isso. Sabe por quê, irmãos? O que nós não conseguimos ver é que Deus está trabalhando no meio do seu povo. E o que Ele faz, irmãos, é o melhor para nós. Sabe, irmãos? Olha só que maravilha. Paulo e Silas, né? Que pregavam o Evangelho e foram presos porque eles espantaram o espírito ruim lá da mulher lá que fazia e acontecia lá e dava lucro aos seus donos lá. Eles expulsaram o demônio dela e eles foram presos. Mas você acha, veja bem, eles estavam pregando o Evangelho, irmãos, expulsaram o demônio, aí foram presos, chicoteados, né? Aí foram para o cárcere. A Bíblia diz que eles estavam em cadeias, pé e mão, e tinha quarteto de soldados, essas coisas todas, né? Mas eles começaram a louvar a Deus e caiu as cadeias. Não, o quarteto de soldados era no Pedro, eles só estavam lá só em algemas. E aí, mas sabe por que tudo isso aconteceu, irmãos? Por causa de uma alma, a do carcereiro. E quando o carcereiro aceitou a Cristo, a família dele também foi para Jesus Cristo. Então Deus faz, irmãos, as coisas, mesmo que você vai passar por situações ruins, né? A Bíblia diz que tem mal que vem para o bem daqueles que amam a Deus. Aconteceu isso, mas uma alma vai ser salva. Aí eles não queriam saber, irmão, se foi chicoteado ou não, eles cantavam louvores a Deus. Acho que quem estava lá não entendia nada, né? E tem muita gente hoje que não entende ainda o Evangelho de Cristo. Sabe, irmãos, para você entender o Evangelho de Cristo, você tem que ler a Bíblia, irmãos, para você ter conhecimento, para você ter entendimento, e peça a Deus que abra o seu entendimento. Se você não lê, irmãos, como é que vai ser? Como é que você vai aprender? Né? Meu pai terrestre, ele falava assim que não é feio pedir. O eunuco aqui, irmãos, ele pediu, né? Filipe perguntou: entendes tu o que lê? Como é que eu vou entender se não tem quem me explique? Tem coisas que a gente tem que pedir explicação. Agora não pode fazer como o irmão, que a gente deu uma explicação e ele ignorou a explicação. Nós temos que ter humildade, né, para aprender uns com os outros. Ninguém é mais do que ninguém, irmãos. A primeira vigília que eu fui, irmãos, quando eu aceitei a Cristo, a pregadora era a Raquelzinha, uma criança, hoje ela deve ser mãe de filho. E ela falou assim: olha, a espada de Deus está passando aqui nesse lugar. E ela fazia assim, aí eu vi a gente fazendo assim, sabe? Irmão, você está pensando que você é maior que seu irmão? Para Deus, todos nós somos iguais, irmãos. Então nós aprendemos um com os outros. Uma pastora amiga minha, ela está fazendo um curso, um seminário, e esses dias ela falou assim para mim: poxa, Marcos, mó legal, tudo que eu aprendi na faculdade, eu estou revendo agora, né? Estou revendo agora. Então ela está aprendendo também com os irmãos. Ela já conhecia aquele assunto, mas ela está aprendendo também, e a gente vai aprendendo uns com os outros, irmãos, sabe? Mas a gente tem que estar com disposição de ensinar e com disposição de aprender também. Louvado seja Deus. Olha só, Isaías 53, versos 7 e 8. Nossa, tem mais hora para assim. O eunuco, ele não conseguia entender, irmãos, de quem o profeta estava falando, tá? Ele não conseguia entender. Ele estava lendo aqui, da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo de sua vida, porquanto foi cortado da terra dos viventes pela transgressão do meu povo, ele foi atingido, e puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano algum na sua boca. Ao 10,
vai dizer assim: todavia ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar, quanto a sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Expiação, irmãos, é reconciliação, tá? E dessa forma aí se cumpriu em Jesus a declaração de João Batista sobre o Cordeiro de Deus sacrificado no altar natural de Jerusalém, Então Isaías estava falando de Jesus. O eunuco não entendia de quem ele está falando, dele mesmo ou de alguém. E aí Felipe se assentou lá junto com ele lá e começou a orientar, a sua palavra lá. Quem o profeta Isaías falava, da mesma forma, há muitas pessoas, irmãos, dentro da igreja louvando a Deus, mas ainda não o conhece, nem compreende a sua palavra. É preciso haver um desejo profundo, em uma busca incessante e sincera ao Senhor Jesus, para que Ele se revele, irmãos. Tem que ter uma busca, tem que gostar, sabe? Tem que amar, tem que ser apaixonado, irmãos, por Jesus. Para você aprender, Ele vai se revelar a você, Ele vai te ensinar, porque Ele sabe, Ele conhece o coração de cada um. Ele sabe, tem pessoas que comem, quem come e não faz exercício, como é que fica? Quem é que vai para a academia aqui para manter a forma? Mas se tu só comer, você vai ficar o quê? Obesa, Tem crente que é assim, irmãos. Tem crente obeso dentro da igreja. Por quê? Porque ele só come, não exercita, não fala para ninguém. Tá que nem aquele rapaz lá que trabalhou comigo 12 anos e nunca falou de Jesus para mim, apesar que o físico dele era magrinho, mas espiritualmente ele estava obeso, porque ele ia para a igreja direto, ouvia a palavra e não propagava o Evangelho. Nós temos que propagar o Evangelho, irmãos. Nós temos que falar desse amor maravilhoso, esse amor que nos constrange. Deus, Ele nos resgata. Vocês sabiam que os anjos queriam pregar o Evangelho, mas Deus nos deu o privilégio, irmãos. Eu já disse aqui, já pensou, estar andando na rua, nas condições que eu andava antigamente, Aí cara, tu tem 6 anos, hein, meu irmão? Que legal, hein? Ia ser assim, eu ia ver uma visão, ia ver uma miragem. Os anjos descendo aqui, pregando o Evangelho, irmãos, com 6 asas, como diz lá no texto de Isaías. Seria muito estranho, mas Deus não, Deus nos deu esse privilégio. Então nós temos que buscar de Deus, aprender mais de Deus, falar desse amor, ter isso, essa sede de falar também, tanto de buscar a Deus como de falar também, irmãos. Temos que fazer isso. E o Felipe, irmãos, ele falou sobre isso. Ele levou ali as escrituras para o eunuco, falou que ele estava falando de Jesus, o Cordeiro de Deus. Porque antigamente, irmão, o cordeiro era imolado, aquele sangue do animal, ele cobria os pecados, mas Jesus, ele veio, ele se fez expiação, e o sangue de Jesus purifica-nos do nosso pecado. E esse sacrifício não precisa ser anualmente, ou seja, foi perfeito e perpétuo, ele dura até hoje, basta nós nos achegarmos a Ele, e Ele vai com certeza trabalhar em nossos corações, vai colocar esse desejo, irmão, de nós buscarmos. E olha só, o verso 36 vai dizendo assim, depois que Felipe falou, de tudo ali, aquela passagem bíblica, o verso 36 vai dizer assim: indo eles caminhando, chegaram a uma certa água, e disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse-lhe Felipe: é lícito, se crês de todo o coração. Respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Felipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe, e não o viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Maravilha, irmãos, olha só o que aconteceu com Felipe. Ele foi transladado, foi um regozijo maravilhoso, irmão, sabe, de fazer a obra do Senhor. Logo que o eunuco compreendeu a mensagem da salvação, tá?
Louvado seja Deus. Ele creu. Diante disso, quando viu um lugar com água, desejou imediatamente se batizar. Nós temos que ter esse desejo de buscar a Deus, de levar a palavra e com sabedoria. Com sabedoria. Porque se pedir sabedoria para Deus, Deus vai dar. Porque tem gente que não sabe. Eu lembro quando a gente não era crente, aí lá veio o grito, olha o grito aí, já vai falar de Jesus. O grito chegava e falava de Jesus mesmo. Toda hora que ele chegava, ele falava de Jesus. Então, para nós aqui, sabe, tem que ter sabedoria. Ô irmão, uma coisa que eu pedi graça para o Senhor para pregar o Evangelho. Quando eu fui trabalhar no salão, eu pesquisei. Comecei os primeiros dias, eu comecei a pesquisar o patrão, a patroa, aí soube que ela era espírita, soube que ele era santista, né? E ele sempre ficava ali depois que deixava ela. Então, eu procurava ver o jornal de manhã cedo sobre os santos, para me falar dos santos. Né? E quando eu começava a conversar com ele, ele dava brecha, irmãos, e aí ele entrava com o Evangelho. Cara, ele entrava com o Evangelho, irmão. Tem que ter sabedoria. Tinha um rapaz lá, o Tiago, muito. Ele tinha uma loja lá, o pessoal falava que era um brinquedinho que o pai dele deu para ele. E toda vez que ele passava pela rua, eu falava assim: o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele, amém, e ia embora. Aí no outro dia ele passava e eu falava outro versículo para ele. Um dia, eu tinha acabado de estacionar um carro, eu voltei e vi ele, e até me esqueci. Aí ele parou e falou assim: qual é o versículo de hoje? Aí eu falei: peraí que eu vou pegar a Bíblia. Eu tinha uma Bíblia de estudo lá, eu peguei, abri, aí falei um versículo para ele. Aí eu falei assim para ele: pô, tu sabia que teu nome está na Bíblia? Ele falou: é mesmo, é? Aí abri o livro de Tiago e mostrei para ele. Sabe o que ele fez, irmãos? Ele tomou a Bíblia de mim. A minha Bíblia ele tomou. Caramba, que legal. Aí puxou da minha mão: pô, deixa eu ler. E levou, irmãos. Hoje o Tiago serve a Cristo. Serve a Cristo, irmão. Mas a gente tem que pedir sabedoria a Deus. Sabe, no momento certo, Deus vai fazer tu abrir a tua boca e falar de Jesus para ele. Não é sair dando tiro para todo lado. Não, irmãos. Deus vai dar o momento certo para você falar de Jesus. E aí o eunuco creu e quis ser batizado. Né? Logo que ele compreendeu a mensagem, ele creu na salvação. A cada convite para batizar, Deus dá à pessoa a oportunidade para se arrepender e começar sua vida. Porém, a cada recusa, ele mostra que não tem como prioridade a salvação da sua alma e que não está disposto a assumir a sua fé publicamente. Tem muitas pessoas que não estão nem aí, irmãos. Morreu? Mas que morreu, não quero saber de nada não. Eu já fui assim também. Já fui assim, não queria saber de nada. O quê? Salvar o quê? Sim, já fui assim também. E a gente consegue entender. O eunuco voltou cheio de alegria para a sua terra por ter recebido a salvação. Contudo, muitos têm retornado tristes para sua casa após os cultos na igreja por não terem recebido a graça. Né? Nós temos que ter entendimento. Tem gente que, sabe, poxa, hoje o culto somos nós que prestamos a Deus, o culto racional, o culto do entendimento. Né? Nós que viemos aqui prestar culto a Deus, né? Nós aqui estamos pregando a palavra de Deus, estamos nos alegrando, nos regozijando, nos fortalecendo na força e no poder do nosso Deus. Porque, irmãos, não é o pastor Marcos que vai fazer o seu culto, é você que vai prestar culto. Você tem que ter um entendimento do que você está fazendo aqui. Né? Onde vai, irmão? Vou buscar a minha bênção. Irmão, Deus já derramou a bênção dele na nossa vida. Nós viemos aqui agradecer a Deus. O esforço de você sair do seu trabalho, você trabalhou o dia inteiro, está cansado, você vem aqui, você é sacrifício vivo. A Bíblia diz isso, que você é sacrifício vivo. Lá atrás o sacrifício era morto, hoje o sacrifício é vivo, irmãos. É vivo. E Deus vai te recompensar. Não espera nada de mim, dos homens, não, espera em Deus. Irmãos, eu vou parar, porque senão eu vou chorar. O que Deus tem feito em nossas vidas, sabe? É Deus, irmãos. É Deus. Porque se não fosse Deus, irmãos, nós nem estaríamos aqui. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos agradecer a Deus.
Luiz, não esquece a chave. Senhor Deus e Pai, Deus da glória, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, muito obrigado pela noite, muito obrigado, ó Pai querido, porque Tu nos dá força, disposição para fazer a Tua obra. Pai, é que o Teu nome tem que ser engrandecido, a Tua palavra tem que ser levada, Senhor. Não adianta as pessoas falar que todo mundo já ouviu a Tua palavra, mas eu creio que ainda não, porque Tu ainda não voltou para buscar a Tua igreja. A Tua palavra diz que Tu vai voltar quando todos ouvirem a Tua palavra, e eu creio que ainda tem pessoas ainda para ouvir, como já me disseram também naquele lugar lá em Santa Cruz, que não precisa mais evangelizar, porque todo mundo já ouviu, mas eu não creio nisso, Senhor. Eu creio que eu tenho que continuar propagando o Teu Evangelho, levando a Tua palavra, orando, intercedendo por pessoas, porque eu sei que o Teu Espírito é o que trabalha nesses corações, Senhor. Continua nos ajudando, ó Deus, a levar a Tua palavra, continua trabalhando, ó Deus, nos corações daqueles que ouvem a Tua palavra, continua ajudando aqueles que estão estudando a Tua palavra, querem aprender mais e mais de Ti. Somente a Tua palavra é que liberta, somente a Tua palavra é que cura, a Tua palavra é que transforma os corações, somente a verdade que liberta. Por isso nós queremos pregar essa verdade, a Tua palavra, para vermos vidas transformadas, para que o Teu reino venha ser acrescentado aqui nesta terra de viventes. Muito obrigado, ó Deus, muito obrigado, Senhor. Agora nos leva na Tua paz, na Tua tranquilidade, na Tua segurança, porque nós somos gratos a Ti, ó Deus, por tudo que Tu tem feito em nossas vidas, Senhor. O mais interessante, Deus, que nós não somos merecedores, mas a Tua misericórdia, a causa de nós não sermos consumidos. Muito obrigado, Deus. Nos leve em paz, dá-nos uma noite de sono de justo, um sono de agradável, e sendo da Tua vontade, nos desperta para um novo amanhecer. Que a graça de Deus, a comunhão do Filho e as consolações do Espírito Santo estejam com todos, e todos digam amém. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Domingo 9h30 EBD e à noite 19h30. Amém? Glória a Deus.